Olá pessoal, aqui do canal Ciesp Noroeste Paulista, muito bom estar aqui com vocês de novo. Meu nome é Alexandre, nós somos da assessoria de imprensa e comunicação empresarial do Ciesp e hoje a gente está aqui para tratar um assunto novo, uma novidade, algo raro que está começando ainda no Estado de São Paulo sobre essa jurisprudência do Ciesp e que uma grande novidade que vai ajudar todos vocês, toda a região, seja associado ou não do Ciesp, e claro, associado vai saber que vai ter muita coisa legal para vocês. Estamos falando da Câmara de Mediação, tá bom? Para falar mais sobre ela, inclusive o nome completo dela, que vocês vão ver, é bem complexo e já responde um pouco. A gente está recebendo aqui hoje a Lilian Bertolani, que ela é secretária-geral da Câmara, tá? Ciesp, Fiesp, seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada. Tá? Estamos também com o senhor Roberto Miller Feliciano, ele é assessor jurídico comercial da Câmara Ciesp, Fiesp, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá bem? E também o nosso assessor e diretor jurídico do Ciesp Noroeste Paulista, aqui de São José do Rio Preto, o doutor Otto Arthur Moraes, seja muito bem-vindo, Otto. Muito obrigado. Todos bem? Vamos lá. Lilian Bertolani, ela que é secretária-geral da Câmara, nos diga mais o que é a Câmara de Mediação e o que ela faz. Perfeito, vamos lá. Então, o nome comprido... Nome comprido. Né, é Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp-Fiesp. A Câmara ela já existe há 28 anos e nós fazemos, então, resolução de conflitos. Né? Nós tratamos dos métodos adequados de resolução de conflitos. Então, o que a gente entende por adequado? Né? São os métodos que a gente exclui do Poder Judiciário e dá uma solução melhor para aquele problema jurídico. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Contratos que são mais complexos, em que a gente tem algumas negociações envolvidas, como contratos comerciais, a venda de uma companhia, ou mesmo a prestação de serviços contínua entre empresas. Esse tipo de contrato se resolve muito melhor os conflitos na esfera privada do que no judicial. Porque a gente sabe, o judiciário está atolado de processos. A gente tem mais de um procedimento por habitante no Brasil, né, no judiciário. Então, sempre que a gente puder tratar de um conflito fora do judiciário, ele vai ser mais adequadamente resolvido numa câmara privada. Para isso, a gente conta com os métodos da conciliação e da mediação, que a gente tem a ajuda de um terceiro, que ele é imparcial, e ele senta assim como a gente está nessa mesa e coloca as partes para conversarem. Esse mediador ou esse conciliador faz com que as partes dialoguem e construam, então, um consenso, um acordo. Esse é o objetivo tanto da conciliação quanto da mediação. Elas têm diferenças técnicas, porque na conciliação o mediador o conciliador ele propõe e na mediação ele faz com que as partes proponham. É só uma diferença técnica, mas as duas são soluções negociadas. Na arbitragem, não. A gente vai ter a decisão que vem de um terceiro ou de um tribunal arbitral e esse tribunal arbitral vai impor uma sentença, assim como acontece no judiciário. Aí você pode me perguntar, mas então qual que é a diferença? É uma jurisdição, primeiro, que ela é privada, então a gente tem o sigilo absoluto sobre os nossos procedimentos, e isso, para o empresário, ou mesmo para uma família, isso vale ouro. Né? A gente não tem uma exposição na imprensa, não tem uma exposição sobre o que está acontecendo. E a gente tem também o mesmo valor do judiciário, com a diferença de que, na arbitragem, as partes escolhem o julgador. Então, a gente sempre fala que o que rege a arbitragem é a autonomia da vontade. Não quer dizer que o árbitro represente a parte. Né? O árbitro ele é imparcial. Então, mas eu consigo, por exemplo, eu tenho uma questão que ela é de franquia. Eu vou escolher aquele advogado especialista em franquia ou aquele professor universitário de direito comercial que eu tenho confiança e sei que vai dar a melhor solução ali para o meu caso. Então, na arbitragem, a gente tem normalmente 2 árbitros, cada um é indicado por uma das partes. E os 2 juntos elegem um árbitro-presidente. Então, você vai ter uma decisão que ela tem o mesmo valor da decisão judicial, mas com uma diferença: não existe recurso contra a arbitragem. Então, no judiciário, você tem uma série de instâncias que você precisa galgar até realmente ter uma solução final. Na arbitragem, não. Você vai ter a sentença tem que ser cumprida. Né? E qual é a diferença de
tempo, vamos falar agora, né, que é o fundamental. Na mediação, você tem, em média, de duração de 1 mês a 3 meses. Essa é a média de uma mediação. O acordo que a gente tem na mediação, ele é um título executivo extrajudicial, ou seja, eu posso exigir que se cumpra aquilo na justiça, tá? E a arbitragem, a gente tem também um título executivo que é judicial, ou seja, tem o mesmo peso, o mesmo valor de uma sentença judicial. Mas a gente tem especialidade, então a gente vai ter aquele árbitro especialista decidindo sobre a minha causa. E o tempo médio de uma arbitragem é de 18 a 24 meses, a depender da complexidade do caso. Casos com perícia, de engenharia, esses casos normalmente levam um pouquinho mais de tempo. Mas casos menos complexos, a gente vai ter uma média de 16 a 18 meses. Ainda que a gente fale leve um pouco mais de tempo, obviamente é um tempo bem menor. É isso, doutor Roberto. O tempo, dentro desse processo todo, é um tempo, posso dizer, até infinitamente menor do que num processo Não, sem comum. dúvida. Na realidade, o que acontece? Existe, quando a Lilian estava comentando, que existem alguns casos que saem um pouco da curva. São casos que precisam de uma perícia de engenharia, uma perícia mais refinada, vamos dizer um pouco. Mas mesmo esses casos que demorem um pouco mais na arbitragem, são casos que demorariam anos no judiciário. Então, além das vantagens que a Lilian citou, essa questão do tempo ela é fundamental para se optar por uma arbitragem ou não. Porque, pela característica de não ter recurso, isso é muito importante, então isso tem que ficar muito frisado para as partes. Então, uma vez que tenha uma sentença arbitral, ela é irrecorrível. Existe um caso, depois a gente vai falar um pouquinho mais, que é de impedimento ou de nulidade do árbitro, que é passível de anular o procedimento arbitral, mas que nunca vai ser judicializado. Então, se isso acontecer, ele volta novamente para uma arbitragem. Então, o mérito, a questão em si, a questão técnica, essa questão da especialidade, ela jamais vai ser julgada pelo juiz. Ela sempre vai ser julgada por um outro árbitro. Então, mesmo que demore mais, né, numa arbitragem que sai um pouco fora da curva, a média é essa mesmo, 18 a 24 meses, é um caso ou outro aí que é pensado com mais tempo, com certeza o prazo vai ser infinitamente menor do que se fosse na jurisdição comum. Os últimos dados do CNJ deram, se eu não me engano, 62 meses em média para a resolução de um conflito. Olha só. Então, é muita diferença. Muito bom. Doutorado, como que a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, acertei? Acertou. Como a Câmara, fiquei todo feliz e errei de novo. Como a Câmara pode vir somar ao trabalho, às atividades, à representação que o CIESP Noroeste Paulista tem junto ao empresário, junto à indústria, associado ou não a ela? Olha, ter um polo da Câmara aqui na nossa cidade vai ser um agente facilitador incrível. Por quê? Apesar de existirem outros centros de mediação, outros centros de arbitragem eu não conheço, mas de mediação e conciliação, todas as comarcas que são atendidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo têm o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é o CEJUSC, que ele não é uma etapa prévia à busca pelo Juizado Especial Cível ou para se entrar com a ação, mas ele atua também como esse local onde você pode levar um conflito e buscar uma ajuda um pouco mais especializada para tentar uma solução. Já que com o nosso polo, a gente tem a grande vantagem de trazer para a nossa região uma das mais abalizadas, das mais reconhecidas, das mais premiadas câmaras de mediação e arbitragem da América Latina e uma das mais notáveis do mundo para a nossa região, com uma facilidade de acesso que anteriormente a gente não tinha, porque a Câmara tem mais de 20 anos, né? 28. Tem 28 anos. Então, para se socorrer até a Câmara, obrigatoriamente nós deveríamos nos deslocar até São Paulo. A partir de agora, não. Nós temos condições de aqui em Rio Preto submeter a Câmara à apreciação para uma mediação das questões que podem ser tratadas na Câmara, como se a gente estivesse em São Paulo. Então, o acesso facilitado, ele também ajuda a promover não só a justiça, mas também a pacificação social, que no fim do dia é tudo que a gente quer. Que sensacional. Doutora Lilian, eu erro ou é uma comparação equivocada eu comparar, de certa forma, a Câmara, aquilo que
o senso comum conhece como tribunal juizado de pequenas causas. Seria mais ou menos isso, ou eu erro brutamente em comparar um com o outro? Pelo menos a celeridade que se dá. Claro, a Câmara, ela funciona como um cartório de uma vara de justiça, efetivamente. Então, nós somos os gestores dos processos, dos procedimentos que a gente fala, tanto de mediação quanto de arbitragem. Com relação ao tempo de duração, efetivamente, os nossos juizados, principalmente no começo, né, da lei, eles tinham muita celeridade. Hoje em dia, infelizmente, eles também perderam bastante dessa celeridade. Então, fica difícil traçar um paralelo nesse sentido. O que eu posso te dizer é com relação a valores. Então, a gente tem, por exemplo, uma distinção de valores entre o que a gente manda para o juizado e aquilo que a gente manda para a justiça comum. Isso pode ser pensado no racional também para a escolha dos métodos adequados de resolução de conflitos. Então, por exemplo, eu tenho uma causa que não tem um valor tão expressivo. O que a gente recomenda para o advogado? Número 1, pense em mediação. Mediação, a gente sempre brinca que não tem contraindicação, é um remédio que não tem contraindicação. Por quê? Porque o valor da mediação, ele tem um racional muito mais favorável para as partes do que um processo, seja judicial ou seja arbitral. Porque o mediador, ele recebe por hora trabalhada, o valor que nós cobramos para a administração dos procedimentos, ele é muito simbólico, porque as entidades querem promover o acesso a uma justiça de qualidade. Então, isso é um diferencial muito grande. Então, primeiro, pense em mediação. Normalmente, o que a gente vê se a gente não consegue 100% de acordo sobre todos os pontos, porque numa mediação, cada parte leva os seus pontos, né? Não é um lado só que a gente discute. Então, um exemplo, cada uma leva 5 pontos para ser discutidos a respeito de um contrato ou de um relacionamento, né? Se a gente não consegue resolver os 10, mas a gente consegue diminuir isso para 5, a gente diminui um litígio futuro em 50% do valor. E isso é muito expressivo, dependendo do valor da causa. Você diminui o desgaste. Então, por exemplo, você tem numa relação de uma empresa familiar um dos sócios que, às vezes, está saindo da sociedade porque tem uma ofensa que aconteceu e ele está transferindo do CPF para o CNPJ. Isso é muito comum. E o mediador, ele é treinado para detectar essas nuances. Então, ele consegue perceber que, muitas vezes, você está transferindo uma ofensa pessoal e criando um problema societário. Então, a mediação ajuda a resolver isso, ajuda que as relações não tenham essa ruptura, né? E você, muitas vezes, consegue reconstruir e manter a continuidade de um contrato. E isso pode ser uma economia fantástica para as empresas. E para os casos maiores, a gente, né, se não resolver a mediação, cabe para casos pequenos, para casos médios, para casos grandes. A gente já teve mediações de mais de 150 milhões de reais e teve mediações de 7 mil reais. Então, só para a gente fazer um paralelo. Tá? Para arbitragem, a gente tem regulamentos possíveis. Então, a gente tem um regulamento que chama expedito, em que a gente usa um árbitro e que ele é menos complexo. Então, os valores envolvidos são mais ou menos 30% abaixo do que um outro procedimento comum. A gente tem o nosso procedimento que ele é comum para os casos mais complexos. E a gente sempre precisa desconstruir um pouco o mito. Mas a arbitragem é cara, né? Eu e o Roberto, a gente sempre fala nisso quando a gente vai fazer as palestras. Porque na arbitragem você paga à vista e no judiciário você vai pagar parcelado. Então, na arbitragem, na verdade, você já sabe quanto vai gastar quando você coloca uma cláusula. Você tem publicado os nossos honorários nos nossos sites. Então, fica aqui já o convite para o acesso, que é Câmara de Arbitragem SP.com.br. Lá a gente vai ter tudo publicado, tá? Então, não é para ter dúvida, efetivamente. O advogado consegue projetar um futuro litígio de acordo com o seu valor, qual vai ser o custo dele. Não tem surpresa. Já no judiciário, você vai parcelando. Conforme você tem um recurso, você vai recolhendo, fase a fase, novas custas. E tem uma coisa que a gente sempre gosta de frisar para o empresário, principalmente. Se você coloca uma cláusula de arbitragem, você pode excluir efetivamente nessa cláusula honorários de sucumbência. Aí, Alexandre, você vai me falar assim, nossa, o que é isso? Quando a gente perde num processo, a gente é condenada, a parte é condenada a pagar uma verba para o advogado da parte contrária, normalmente até 10%. 10 a 20%. Né, de 10% a 20%.
Em arbitragem, você consegue excluir isso se você colocar na cláusula. E 10% de um contrato de 100 milhões é só fazer uma continha rápida. Então, a arbitragem pode ser muito mais barata do que uma sucumbência futura. Então, essa é uma gestão de risco. É mais ou menos como... É a possibilidade de prever também o que você vai fazer. Claro, todo esse processo depois ele vai se definir, se desenhar segundo essa negociação, mas de certa forma você tem um grande ganho prevendo algumas situações que antes você não preveria, né? E só, Alexandre, só voltar um pouquinho, quando você faz o seu questionamento se é semelhante ao juizado especial, eu vou dizer que não. Porque o juizado especial, doutor Otto, pode me corrigir se eu estiver errado, ele tem um limite de 30 salários mínimos, não é isso que hoje... Na realidade, são 60, 60 né? salários mínimos, a partir né? de até 20 salários mínimos, qualquer um pode entrar sem a assistência de um advogado, né? Então... Então, assim, o juizado especial ele tem esse limite, coisa que a arbitragem não tem, então a gente vai tratar de causas milionárias e bilionárias até, quando envolve a administração pública. E a questão que o juizado, na essência, ele surge para desafogar o judiciário, que não é o caso da arbitragem. Sim. A arbitragem ela surge para trazer algo mais célere, algo mais técnico para a sociedade. Então ele tem um pouco, vamos dizer assim, o juiz togado, ele é o clínico geral. Então ele tem que entender de tudo, que é humanamente impossível. Então por isso também que tem graus recursais, porque uma vez que ele pode não dominar uma determinada matéria, ele pode se equivocar numa decisão. Na arbitragem isso não acontece. Por quê? Porque, como a Lília bem disse, a parte ela escolhe alguém da confiança técnica dela. Então ela vai escolher alguém que vai julgar, alguém que entende de água. Um especialista no assunto. Que não necessariamente é um advogado. Isso é muito importante deixar claro que pode ser um engenheiro, pode ser um contador, dependendo da matéria que está sendo discutida. Um médico. Um médico. Né? Agora, deixa eu só fazer uma complementação importante do que eu falei. Juizado especial, até 20 salários mínimos, dispensa-se advogado. Juizado especial cível, até 40 salários mínimos. No federal, é que é até 60. E um outro detalhe importante do juizado especial, de uma maneira geral. Vamos imaginar que duas empresas ou uma relação comercial tem ali algum problema e dentro desse problema seja necessário se fazer algum tipo de perícia. No juizado especial, a gente não tem condições de discutir essa matéria. Na mediação, a gente tem. Claro que, na mediação, quando as partes se sentam para mediação, elas já vão também com todos os documentos. Né? Ela não tem o espaço de falar, mas agora eu vou atrás de um perito. Não, ela já vai com tudo para que se possa ter até uma racionalização ali desse tempo que é gasto na mediação. Ainda mais na arbitragem também, que tem o seu rito próprio. Tá? Mas no juizado especial isso é impossível. Você não consegue trazer questões mais complexas, porque, voltando ao nome lá nos primórdios, é o juizado das pequenas causas. Pequenas causas, né? É o juizado especial cível, então ele não tem espaço, o juiz ele não tem condições de nomear um perito para acompanhar, um perito que dê opinião e que ele confie nesse perito para decidir quem tem razão. Né? Nos tragam exemplos de situações que elas podem passar pela Câmara, situações de empresas que procuraram vocês para solucionar esses problemas. Olha, hoje o ponto, acho que mais utilizado na Câmara são questões societárias, discussões societárias. Então, aquele sócio que ele está rompendo o relacionamento por algum motivo e ele deseja se retirar da companhia, ou ele deseja, na verdade, permanecer na companhia e que os outros saiam, por N razões. Pode ser, a gente teve um caso até, por exemplo, onde houve um assédio e ficou insustentável aquela sociedade. Então, veja como é delicado. Isso foi resolvido em mediação, porque a gente teve que superar essa questão do assédio. O mediador ele não pode se contaminar com isso, porque ele está para discutir ali como vai ser encerrada a sociedade, ou se alguém vai comprar a cota de alguém e ajudar que isso se resolva. Um outro caso que é muito comum é o fornecimento de bens e produtos. Então, eu tenho com recorrência um parceiro comercial e, por alguma razão, ele não conseguiu fazer uma entrega. Ele teve um problema, não conseguiu fazer a entrega e a minha linha de produção ficou parada.
Então, eu posso discutir isso em mediação e a gente, né, transaciona e chega a um acordo que fica em bom termo para os dois e a gente mantém aquela relação comercial. Ou, no meu contrato, eu posso ter uma cláusula de arbitragem, onde a gente fala, não, olha, eu tive um dano, eu tive um prejuízo, eu quero, então, levar isso para um processo, e a gente vai apurar o quanto e alguém vai ser condenado a um pagamento. Né? O que a gente sempre gosta muito de falar é mediação e arbitragem são autonomia da vontade das partes. Ninguém é obrigado a ir para mediação, ninguém é obrigado a escolher a arbitragem. Mas, quando a gente escolhe, a gente tem um protagonismo. Então, é muito diferente a parte conseguir propor a solução ou a parte conseguir indicar aquele técnico que vai julgar o seu caso. Então, há uma possibilidade muito grande de efetivamente conseguir uma justiça real para aquele caso. E a gente sempre fala, né, nas palestras para os associados, usar a Câmara não quer dizer que você vai ganhar no mérito da causa, quer dizer que você vai ser muito bem tratado e que o seu procedimento vai andar a tempo e modo. Isso a gente tem como garantir. Agora, quem é o dono do direito, a gente vai descobrir na sentença. No meio do processo todo. Exato. E o que é importante dizer, os árbitros, em suas sentenças, eles motivam muito bem a decisão. Então, realmente, ela é irrecorrível, como o Roberto falou, porque ela é muito técnica. Quem ganhou, entende porque ganhou, e quem perdeu, entende muito bem o que perdeu. Então, é nesse sentido. A gente realmente quer ali ter a paz social alcançada para aquele conflito. Quer ver uma outra coisa importantíssima que a gente tem na Câmara, como tem em outras câmaras, mas assim, vamos falar da nossa, e que você não encontra no Sejus, que você não encontra no Judiciário com tanta facilidade? O sigilo, a confidencialidade. Para as questões comerciais, isso pode parecer muito distante e a gente fica pensando, mas só determinada empresa, a empresa XPTO, que é uma SA, que é uma empresa que está listada em bolsa, para ela talvez faça sentido, e não é verdade. Desde, como a doutora Lilian disse, um contrato de fornecimento de matéria-prima. Ora, a depender do que está sendo ali negociado, as quantidades, né, os concorrentes, eles querem saber, primeiro, quem é que está fornecendo, a quantidade que está sendo fornecida, o preço que está sendo pago, porque numa engenharia reversa você consegue definir até mesmo a lucratividade do seu concorrente e você domina o mercado. Como é que funciona no judiciário? É automático? Eu entro com a ação, meu cliente A contra a pessoa B, é uma questão complexa empresarial, o juiz é obrigado a dar o segredo de justiça? Não é. Ele vai analisar, porque a regra no judiciário é o contrário. A regra do judiciário é a ampla publicidade. Então, para você não ter uma questão aberta no judiciário hoje, tem que ter uma cláusula muito bem feita, você tem que ter uma dose de argumentos e convencer o juiz com os documentos que você está apresentando que não pode ser colocado no processo público. Ele tem que colocar uma camada de segurança para as partes, porque protegendo as partes ele protege a justiça e a sociedade também. Já na Câmara, não tem nenhum procedimento que seja aberto a outras pessoas. Ele é 100% sigiloso. Eu acredito que nem mesmo... Com exceção da administração pública. Com exceção dos casos da administração pública. Com exceção dos casos da administração pública. Mas, assim, mesmo as pessoas da Câmara que trabalham na mediação têm um acesso muito restrito. Então, a gente tem condições de dar essa garantia que no judiciário a gente não tem. E isso é uma preocupação, inclusive, com relação aos polos da Câmara. Então, todo mundo que participa da gestão de um procedimento, ou que está numa audiência, ou que dá apoio para a audiência, então a parte técnica, quem trabalha com filmagem, audiovisual, todos assinam um NDA, né, para ali o acordo de confidencialidade, porque realmente isso para a gente é muito sério. Sim, tá? Sim. Hoje, quantas câmaras são? Na verdade, a gente tem várias câmaras, né? O que a gente pode dizer é que as câmaras de grande porte, que é o caso da nossa, me ajuda aí, Lilian, mas seriam no Brasil seriam umas 5 câmaras grandes no Brasil. Que tem o mesmo porte, a mesma qualidade que a nossa. E a nossa Câmara hoje possui 3 polos com capacidade para fazer mediação e arbitragem. Um deles é aqui de São José do Rio Preto. Os outros estão aonde? Os outros estão em Jundiaí, São José dos Campos, e temos um polo de mediação, aí é só mediação em Campinas, que foi nosso primeiro, inclusive. Certo.
E como que ela vai funcionar de maneira prática? A empresa que precisa do trabalho da Câmara, a empresa que precisa do trabalho de vocês, qual é o passo a passo que ela deve fazer, que ela deve cumprir? É pelo site, é pelo CIESP? O associado CIESP, como ele pode fazer isso também? Claro. A nossa gestão dos casos ela é toda digital. Tá? Então, o advogado, quando ele for peticionar, ou a parte mesmo, se for um procedimento de mediação, diga-se, nem sempre precisa de advogado. Se uma das partes tem advogado, o outro precisa ter também, por uma imposição legal. Mas tudo é digital, então basta acessar o nosso site, que lá ele vai encontrar todas as informações. Então, câmaradearbitragem.sp.com.br. Mas a gente sabe que ninguém melhor do que o CIESP local para dar as primeiras orientações. Então, aqui é possível procurar, então, na regional, o nosso gerente, que é o Jefferson, e ele vai conseguir, então, fazer a ponte entre o associado e a Câmara, e a gente agenda uma reunião virtual, explica sobre os procedimentos, explica sobre os custos, né? E a gente pode também até agendar uma reunião física, porque a gente gosta muito de vir aqui para São José do Rio Preto. Opa. Né? E, no futuro, o procedimento vai transcorrer e aí as partes vão escolher onde vão ser reuniões, se forem presenciais ou se forem virtuais. Então, no caso das reuniões serem presenciais, a gente tem como fazer aqui na sede do CIESP, que pode muito bem atender as partes, tanto para arbitragens quanto para mediação. Deixa eu só, uma coisa que é importante a gente deixar claro, é o momento contratual, né? Então, quando é que se começa uma mediação e quando é que se começa a arbitragem? Então, isso é muito importante deixar frisado, porque muitas vezes as pessoas estão nos ouvindo e falam, eu tenho um problema com a empresa X, eu vou lá recorrer à arbitragem, vou lá procurar a Câmara. Então, não é bem assim, né? A mediação, sim, ela é um convite que, quando surge um litígio, uma parte convida a outra a participar a qualquer tempo dessa mediação. Não requer uma cláusula anterior necessariamente. Pode haver a cláusula, mas não é obrigatório. Agora, a arbitragem, ela já requer uma certa formalidade. Então, existe, uma vez instaurado o conflito com um contrato já em andamento, em vigência, é necessário que as duas partes concordem em ir para uma arbitragem, que na prática é muito pouco provável. Então, nós falamos que o momento ideal é quando está todo mundo namorando, está todo mundo feliz, está todo mundo bem, que é quando está fechando o negócio. Então, a gente se recomenda que nesse momento que seja firmado a cláusula de arbitragem, que é o momento ideal, porque depois que o conflito está instaurado é muito mais difícil de se fazer. Não que seja impossível, mas é muito mais difícil. Então, é nesse momento que a gente fala, olha, quando está tudo bem, que você está feliz, está indo embora para casa com um contrato assinado, que você insere, ao invés de colocar elejo o foro de São José do Rio Preto, elejo a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Contratual mesmo, entendi. Tá? Então, isso é super importante. E eu queria fazer uma ressalva, que eu também não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre isso, com relação a custos disso. Porque muitas vezes as pessoas nos ouvem e falam assim, nossa, mas a arbitragem é legal, é rápido, é séria, é técnica, né? Então, por que a gente não usa a arbitragem em tudo? Porque a arbitragem não serve para tudo. Porque por ser um fórum privado, ela tem uns custos que a priori pode se parecer mais caro que o judicial, então isso depende. Em alguns casos, sim, ela vai ser mais caro. Então, ele não serve para qualquer tipo de contrato. E aí que a gente coloca, que é o que a Lília está falando, de procurar a gente, né, de uma forma consultiva. Olha, estou fechando um contrato assim, assado, vale a pena eu ter uma cláusula arbitral? A mediação, sim, vai caber sempre, né? Mas a cláusula arbitral ela precisa ser estudada, por isso que entra a história do risco contratual. A mediação também ela tem que estar em cláusula ou não? A gente recomenda que, quando estiver sendo esse contrato, que seja inserido o que a gente chama de cláusula escalonada, porque justamente você começa primeiro tentando resolver de uma forma negocial por mediação. Se a mediação não evoluir bem, aí sim se vai para uma arbitragem. Então, a gente chama isso de cláusula escalonada, mas não é obrigatório. A mediação basta ter o convite. A gente convida a outra parte, se a outra parte topar, então a gente segue no procedimento. A mediação é muito menos formal do que a arbitragem. Certo. Doutor Otto, jurídico, todo o sistema do CIESP, ele vai se colocar à disposição, tá, das pessoas. Mas, além
desta questão da Câmara da Conciliação, Mediação e Arbitragem, o que mais o jurídico do CIESP oferece para o associado hoje aqui na região? Oferece à indústria? Olha, eu queria falar, sendo bem franco, o jurídico oferece paz, mas não é bem assim, porque às vezes a gente traz algumas notícias, né, não tão interessantes. Vou lá. Mas brincadeira à parte, o jurídico é responsável para fazer, aqui da nossa regional, nós somos responsáveis por fazer o primeiro atendimento do associado perante o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, nós temos um departamento jurídico que é muito bem formado e fica em São Paulo. Então, por que fica em São Paulo? Porque fica centralizado para ter uma facilidade maior, tanto com a presidência da casa, quanto também no trato com as informações necessárias perante os tribunais. Os principais tribunais estão em São Paulo, então fez mais sentido que o jurídico estivesse lá. E aí, a minha participação é dar esse atendimento inicial para os nossos associados e, na via oposta, trazer de São Paulo também aquilo que o jurídico produz, e eu garanto a vocês, nós temos e-mails diários sobre releases, notícias, atividade legislativa, decisões judiciais, e com essa riqueza de informações as empresas têm, né, uma musculatura um pouco maior no seu dia a dia para que os seus próprios jurídicos possam ajudar as realidades das empresas. Então, seja uma empresa de pequeno porte que não tem advogado, uma empresa de grande porte que tem todo um departamento jurídico, nós temos condições de também auxiliar. É claro que nós do jurídico não fazemos nenhum acompanhamento individual. Então, também aqui por ocasião do polo, se alguma empresa nos procurar, infelizmente o Otto, diretor jurídico do CIESP, não atuará. Eu não posso atuar nem como mediador, nem como árbitro ou conciliador, menos ainda atuarei como advogado. Por quê? Porque se eu me colocar como advogado de alguém, eu vou ter que necessariamente sair da instituição. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ter a mínima perspectiva de conflito de interesse, né? Em virtude das regras, em virtude da seriedade do procedimento. Agora, em termos de jurídico, as empresas que nos procuram, obviamente, a gente consegue fazer essa interlocução muito mais facilitada com os nossos colegas do departamento jurídico lá em São Paulo. E aí, desde as causas que o CIESP patrocinam junto com a Fiesp ou individualmente, nós damos todo o suporte aqui para as empresas. Então, a gente ajuda as empresas a explicar o que ela tem que fazer no dia a dia. Vou citar só como exemplo. Nos últimos anos, a gente teve grande questionamento com as licenças ambientais da CETESB. Então, em virtude dessas licenças ambientais, nós tivemos algumas vitórias importantes, nós tivemos alguns reveses, e aí as empresas que foram se valer dessas vitórias, a gente ajudou, né, junto com o Jefferson, a gente instruiu como elas deveriam fazer para aproveitar essas vitórias judiciais. Então, esse é o nosso papel aqui. Já caminhando para a nossa conclusão, doutora Lilian, se a senhora pudesse, resuma para a gente o benefício maior que a Câmara traz a todos os empresários, todas as empresas, e como a pessoa, como associado, pode chegar até vocês em qualquer momento. Perfeito. Acho que o principal benefício que a Câmara traz para a sociedade como um todo é realmente tratar de forma adequada cada tipo de conflito. Então, a gente não cai num massificado, como acontece no judiciário. A gente tem o especialista e tem o procedimento que é mais adequado ali para um caso de engenharia, para um caso de renegociação de um aluguel, por exemplo, quando a gente está falando de contratos comerciais, principalmente. Então, para cada tipo de conflito, a gente tem uma solução que se ajusta e se amolda melhor. Esse é o papel da Câmara. Para o associado, a Câmara foi criada pensando primordialmente no associado, para que ele tenha um serviço de prestação jurídico melhor do que o judiciário. Então, é para isso que a Câmara existe fundamentalmente. E o que a gente oferece para o associado? Nos casos em que há um associado do CIESP, todas as partes que estão envolvidas neste procedimento ganham 10% de desconto sobre a nossa taxa de administração. Isso, para causas de valores maiores, é um valor bem substancial. Então, isso ajuda tanto o associado quanto as outras partes que estão ali no relacionamento com ele e estão discutindo esse conflito. Tá? Então, tem esse benefício econômico,
Além dessa questão que a gente falou do tratamento diferenciado mesmo, porque o custo emocional, muitas vezes, de quem está no procedimento é muito alto. Então, a Câmara ela tem esse cuidado de não ter exposição, de que quando a gente receba as partes, elas fiquem, num primeiro momento, em salas separadas, que elas só se reúnam no momento que é adequado. Então, a gente tem todo esse cuidado e esse carinho para com todos os que estão ali envolvidos no procedimento. Doutor Roberto? Acho que a doutora Lília levantou aí as principais questões, né? Mas eu costumo sempre tocar o coração, principalmente do empresário, na parte que ele é muito sensível, o bolso. Né? Então, muitas vezes a gente fala, a gente falou uma série de vantagens aqui da mediação da arbitragem, mas focando principalmente em arbitragem, se ela é tão boa, por que todo mundo não usa? Porque tem-se algo que ficou lá de trás, cravado, como o Dr. Otto disse, de só ser para as gigantes, que é caro. Então, a reflexão nem sempre é caro. Primeiro, precisa saber o que você está, quanto vale um sigilo, quanto vale a celeridade, quanto vale o teu custo emocional. Então, nós estamos à disposição para ajudar a tomada de decisão. Hoje, quanto o risco da sucumbência, como a Lília muito bem falou, o advogado não costuma dizer para o empresário que ele pode sim, além de ele ter toda a despesa do processo, ele ainda tem uma custa final aqui no estado de São Paulo e mais o honorário da outra parte. Então aquilo que naquele primeiro momento parecia que era barato, fica muito caro. Então isso tudo precisa ser mitigado, todo esse risco precisa ser discutido. Então é saber o que existe, outras soluções que não a via judicial e estudar e fazer uma análise se realmente isso vale a pena ou não. Em muitos desses casos, a gente consegue demonstrar que ela é mais barata do que a esfera judicial, por incrível que pareça. Então, eu acho que esse é o recadinho que a gente precisa passar. E pegando esse gancho aqui dele, só para... Vamos falar sobre números, bem rápido. Uma contenda judicial que tem como custo inicial de 1% do valor da causa, se a parte que ali se sentiu injustiçada achar que tem que levar um recurso para a justiça, tem que pagar mais 4. Então, nós já estamos em 5, né? Se aquele que entrou com a ação gastou 1, mais 4, 5. E se perder a ação por conta da sucumbência, né? Tem custos finais, que é mais 1%, que já vai 6%, e mais a sucumbência. Sucumbência mais de 10% a 20%, já estamos aí entre 15% e 25%, e no final mais 1% das custas finais. Então, 26% sobre aquele valor que está sendo ali discutido, né? Na nossa Câmara, se vocês entrarem no site, vocês vão ver as nossas tabelas lá e o preço é completamente diferente. E esses 26% é como a doutora Lília falou. Estamos em uma causa de 100 mil ou 100 milhões. A gente está falando de 26% sobre disso. isso. É muito dinheiro. Exato. E no que com vocês não tem no sistema de justiça. E no nosso site é possível simular essas custas, tá? A gente tem uma calculadora de custas, onde a gente consegue fazer simulações. Então, quando eu vou pensar na cláusula, e essa é a importância de ter uma advocacia consultiva, sim, o advogado ele deve entrar lá e fazer essas simulações para ver se vale a pena. Sim. E se ficar na dúvida, entre em contato com a gente, que a gente ajuda a tomar a decisão. Sim, mas agora vou tirar o chapéu do CIESP, vou pedir licença para vocês, vou colocar o chapéu da advocacia. Colegas advogados que estão nos vendo e assistindo aqui. É interessante conversar com o cliente sobre isso, ainda que não se pense na nossa sucumbência, porque aqui nós três somos advogados. O Alexandre ainda não, mas já a gente convence ele também. Sim, né? Mas a sucumbência é importante na nossa remuneração, mas mais importante que a nossa remuneração através da sucumbência é ajudar os nossos clientes a resolverem seus problemas, porque aí você fideliza o cliente para a carreira e para a vida, e não, a gente não fica pensando apenas naquela causa. Acho que isso é essencial para a advocacia. E outra, né? Advogados especializados em mediação e arbitragem costumam ser mais bem remunerados. Exato. Né? Cobra-se melhores honorários. Então, esqueçam a sucumbência, que é incerto, é demorado. Né? Pensem no procedimento de mediação e arbitragem, que a sociedade, que no final do dia é quem mais vai ser beneficiada. Talvez a grande mensagem seja... Me corrijam se eu estiver errado. Não deixem para procurar, e aí não estamos falando mais em CIESP nem Câmara, estamos falando do advogado. Não deixem para procurar o advogado quando você tiver alguma contenda, alguma causa. Procure para tomar um café e diga,
o que é o seu trabalho e como que o seu trabalho pode me ajudar? Seria isso? A melhor Pra advocacia começar. é a consultiva, sem dúvida. Aham. É antes de o problema acontecer. Vamos evitar o problema. Assim como a medicina, não vá tratar a Sim. doença, trate a saúde. Exato. Cuide da saúde. Exato. É isso. Alguém tem mais alguma consideração que gostaria de fazer? Só não cabe, na nossa Câmara, só não cabe mediação nem arbitragem para causas trabalhistas. Exato. Né? Vou pedir para a doutora Lilian avançar. Exato. sim. Como nossas entidades mantenedoras são o Ciesp e a Fiesp, a gente carrega o sindicato patronal pela Fiesp, né, na nossa raiz. Então, a Câmara ela tem total autonomia funcional, não tem nenhuma ingerência das entidades sobre os nossos procedimentos, mas isso poderia soar para o trabalhador como algo ruim, ou enfim, como algum tipo de vantagem, o que não existe. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de suspeita a respeito das nossas condutas, a gente preferiu não atender às causas trabalhistas. Sensacional. Aham, aham. Pessoal, muito obrigado, doutora Lilian, doutor Roberto, doutor Otto. Pessoal que nos acompanha aqui pelo canal Ciesp, pelo Ciesp perto de você. Qualquer dúvida e informações a mais, a gente está com o site do pessoal da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp-Fiesp, aqui. Nas nossas redes sociais também, sigam nossas redes sociais, todas as informações que vocês precisam. E não conselho, a grande dica, advocacia consultiva, esse é o nome? Advocacia consultiva e métodos adequados de resolução de conflitos. E métodos adequados. Prever para evitar conflitos e demoras e demandas maiores no futuro. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, acompanhem o nosso conteúdo e até um próximo encontro. Abraço, tchau, muito obrigado. Tchau, tchau.